Olá galera, tudo bem? Estávamos com saudade de vocês, bem-vindos novamente à Chave do Enem. Estamos em 2021, mas ainda estamos falando do Enem 2020. Fica ligado, porque logo também sai a versão 2021. Teremos novidades, novas aulas, novos programas para vocês acompanharem. Mas hoje nós temos um momento especial aqui, um momento de comentário da prova do Enem 2020. E para isso nós trouxemos 4 professores, cada um de uma área, e eles vão fazer os comentários e corrigir algumas dessas questões. Então fica esperto e se liga, porque está no ar, Chave do Enem. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido uma excelente prova e hoje nós estamos aqui para fazer alguns comentários sobre a prova de linguagens, né? Acho que todo mundo espera por essa prova, é uma prova bem extensa, tem redação, tem 45 questões, mas nós estávamos preparados para isso, não é mesmo? Então vamos começar pelo tema da redação do Enem. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quando a gente lê esse tema, logo você deve ter ficado pensando, meu pai, estigma, será que eu sei direito o que isso significa? Mas, se você fez uma leitura atenta aos textos de apoio, ali eles já te davam várias dicas de como surgiu esse termo e o que ele significava. E era para falar sobre o estigma associado às doenças mentais na nossa sociedade. Então, você tinha ali uma gama de informações, tinha um texto que falava sobre depressão, né? Mas a gente não podia falar só sobre depressão, e tinha um outro texto que falava justamente sobre essa associação que muitas pessoas fazem a respeito de doenças mentais. Então, era para você conseguir relacionar essas duas ideias. Se você deixou de fora a palavrinha estigma, você pode ter tido alguns problemas na sua nota, tá? E muito se pensou em falar sobre pandemia nessa redação. Mas será que não dava para fazer uma associação também com a pandemia, relacionada às doenças mentais que aumentaram nesse período? Então, eram muitas relações que vocês poderiam ter feito para falar a respeito desse tema. Então, eu espero que todos tenham tido um bom proveito aí. E lembrem-se, né? Os textos de apoio sempre vão guiá-lo para que você faça uma redação de acordo com a temática e eles ajudaram em relação a isso. Com relação à prova de linguagens em si, nós tivemos ali, como sempre, uma prova bem extensa, com muitos textos de diversos gêneros textuais, como propagandas, habeas corpus, né? Teve um ali que era totalmente da área jurídica, textos literários, tivemos também poesias, músicas, então eram variados gêneros textuais. Por quê? Porque a prova do Enem quer justamente ver se você tem a capacidade de fazer o uso da nossa língua em diversos contextos, utilizando diversos gêneros textuais. Então, isso sempre aparece nas provas do Enem e não foi diferente na prova desse ano. Também, alguns temas foram recorrentes, como todos os anos, né? Lembra que a gente falou numas aulas aí passadas sobre a questão das funções da linguagem? Teve questão de funções da linguagem, todo ano tem. Sobre variação linguística, teve questões de variação linguística. E também questões gramaticais e de interpretação de texto. Então, nós vamos começar a dar uma olhada em 3 questões e vamos resolvê-las juntos. Só lembrando, né, gente, daquele jeito que eu gosto de começar a fazer a leitura de uma questão. Então, ali em cima você vai ver que aparece a pergunta e depois o texto e depois a gente vai para as questões, para as alternativas.
Então, a pergunta era a seguinte: o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... Então, eu já tinha que ler esses dois textos, né? Pensando sobre qual seria, como seria retratado o futebol aqui no Brasil, certo? Pensando nos gêneros, né? E isso também é muito comum nos textos do Enem, porque eles não escolhem qualquer tipo de texto. Normalmente, os textos estão associados a algum problema social que a gente tem na nossa sociedade. E esse era justamente para discutir essa questão da valorização da mulher em relação ao homem e dessa vez com relação ao futebol, né? Então, nós tínhamos ali um texto que dizia o seguinte: o suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para a melhor do mundo, mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. E aí você tem ali o recorte, né, de uma imagem falando sobre a valorização salarial da Marta, que já conquistou 5 prêmios de melhor do mundo, em relação ao Neymar, que nunca conseguiu, ficou em 3º lugar apenas, e olha a diferença salarial deles. Então, eu acho que por aí já dava para você entender o que essa questão pediria para você, né? Então, vamos lá, as opções eram: considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, em relação a essas questões de gênero, na valorização do trabalho, né? Lembrando de todas essas questões sociais, apresenta proximidades com o tênis, no que tange às relações de gênero entre homens e mulheres. Negativo. Se você ler o texto com bastante atenção, você vai perceber que ele fala: se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os torneios oferecem prêmios idênticos, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Ele compara os dois esportes, mas mostra que são diferentes. Então, como apresenta proximidade com o tênis? De jeito nenhum poderia ser essa resposta. Letra B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Opa, essa aqui já dá para a gente pensar um pouquinho. Vamos ler as próximas opções. C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. Então tá querendo dizer aqui que a Marta se esforça menos que o Neymar. É isso? Será que é isso que o texto fala? Letra D. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras. Aí é piada, né, gente? Só responderia essa questão quem nem olhou para o texto e muito menos para aquela imagem que você tinha ali fazendo a comparação do salário dos dois. Você nem precisava ler tudo ali daquela comparação. Só a primeira linhazinha ali você já eliminava essa questão. Letra E. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como Marta. Talvez, né? Mas será que eles têm a mesma visibilidade? Será que o futebol no Brasil possui a mesma visibilidade do futebol masculino para o feminino? Por acaso você já viu na televisão algum campeonato brasileiro de futebol feminino? Raríssimo, né, gente? Então, acho que está mais do que comprovado que a resposta correta dessa questão era a letra B.
se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. E aqui não está falando de plural, está falando dos jogadores homens, porque esse esporte se identifica muito com os homens no Brasil, infelizmente. Bom, espero que vocês tenham acertado essa questão, hein? Tudo fazia parte da leitura e interpretação do texto. Essa era uma questão inteiramente de interpretação de texto. Vamos para a nossa segunda questão para nós analisarmos juntos aqui essa questão. Então, nós temos ali um anúncio publicitário de um filme brasileiro. Que horas ela volta? E aí, aqui nós temos a pergunta. A frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo... então eu tenho que procurar perceber nessa questão qual é a estrutura que é característica da fala do brasileiro. Então, essa era uma questão de variação linguística, né? Não era para você identificar essa estrutura de acordo com as normas gramaticais, de acordo com a fala do povo brasileiro. Então, as opções que nós tínhamos aqui eram: letra A, uso de uma marcação temporal. Será que é isso que caracteriza essa fala recorrente dos brasileiros? Uma marcação temporal? Ué, mas sempre quando a gente fala, a gente não marca o tempo? A gente tem que dizer se isso é no presente, no passado, no futuro. Então, será que isso é uma marca apenas da fala? Não, né? B, imprecisão do referente de pessoa. Será que essa característica da linguagem também acontece apenas na fala? Será que às vezes, quando a gente escreve determinados gêneros textuais, a gente também não deixa impreciso esse referente de pessoa? Então, eu acho que não é essa opção, né? Letra C, organização interrogativa da frase. Então, quer dizer que eu só posso organizar uma frase na forma interrogativa na fala. Isso é uma característica da fala do povo brasileiro? Recorrente? Não, né? Letra D, utilização de um verbo de ação. Tem, mas a gente usa verbos de ação na fala, mas também usa na escrita. Isso não é uma característica recorrente da fala. É normal isso acontecer. E a última opção era apagamento de uma preposição. Isso é recorrente na nossa fala. Por exemplo, quando nós dizemos assim, esta é a escola que confio, certo? Quando a gente usa o verbo confiar, logo pede-se a preposição em. Quem confia, confia em alguém. Só que quando a gente constrói essa frase desse jeito, a gente não coloca esse em. Nós deveríamos ter dito, se fosse de acordo com a norma culta, né? Esta é a escola em que confio. Mas na fala a gente esquece dessa preposição. E isso é recorrente nas nossas frases, na nossa fala. Então, a opção correta seria a letra E, apagamento de uma preposição. Espero que vocês tenham se lembrado das aulas de regência, né? Tem tudo a ver, então, essa é uma questão totalmente gramatical, que você tinha que lembrar alguns temas gramaticais para responder essa questão. Então, nós percebemos que nessa prova desse ano também tivemos questões voltadas à gramática, não só a interpretação de texto, não só variação linguística, também tivemos questões desse tipo, ok? E a última questão que nós vamos analisar é esta aqui. Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das grandes cidades, grandes, esse texto evidencia. Deixa eu vir aqui para cá, para vocês verem bem esse texto 2, que é justamente o cartaz colado
nas ruas de uma cidade. E o texto 1, ele vai dar uma explicação, que se você tiver atenção, você vai relacionar essas duas coisas e vai conseguir responder corretamente a essa questão. Então, poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo como um poema. O projeto Um Lambe por Dia nasceu dessa intenção: trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. E aí ele comenta: em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia, um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Olha que legal! Então, a gente tem que se lembrar do gênero textual. Olha aí uma questão de gênero. Que gênero é esse? Cartaz. E nesse local, nesse projeto, com essa intenção, com a intenção que normalmente a gente vê de fazer anúncio, de mostrar que alguém perdeu alguma coisa, procura-se, a gente vê muito disso, né, nesse tipo de cartaz. Será que é esse mais corriqueiro que a gente está acostumado? Então, vamos lá, ó. Então, o que fica evidente nesse cartaz colado nesses postes? Letra A. A disseminação da arte poética em um veículo não convencional. É possível essa, né? Porque qual é a arte poética ali? A poesia, que a gente viu onde? Lá no cartaz, ó. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje, subitamente, voltei. Isso não é poesia, gente? Não é arte poética? Ai, ai, ai. Vamos voltar aqui. Pera aí, gente, pera. Deu tilt aqui. Voltou. Então, aqui nós temos a disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Então, essa é muito provável que seja a resposta correta. Vamos só ler as demais para a gente realmente verificar essa possibilidade. Letra B. Manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas. Então, será que as pessoas, ao andar pelas ruas, elas têm como expectativa encontrar cartazes poéticos? Acho que não, né? Letra C. Necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes. Será, gente, que é uma necessidade de expor os poemas pequenos em diferentes suportes? Isso pode acontecer, mas eu posso dizer que o texto evidencia essa necessidade? Letra D. Característica corriqueira do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas. Também não, né, gente? Não é uma característica corriqueira. Existe esse tipo de informação, mas não nesse tipo de texto, né? E letra E, exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte. É claro que o objetivo final deste projeto era justamente a gente rever as belezas da cidade de Belo Horizonte. Mas o texto evidencia justamente que a arte poética, dessa vez, foi veiculada de uma forma não convencional. Então, a resposta certa era a letra A. Então, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham se saído bem, que vocês tenham se lembrado das nossas aulas. Vocês viram que várias temáticas que nós discutimos, elas apareceram nessa prova. E espero que vocês tenham tido um excelente resultado. Até a próxima vez. Tchau!
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, professor Júnior aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho de biologia dentro das ciências da natureza. Bom, você que fez o Enem, é para isso que a gente está aqui, para poder revisar, comentar, tirar algumas dúvidas que ficaram desse segundo dia de prova aí, com 45 questões da ciência da natureza. Dentro delas, a gente vai estar falando sobre algumas das 15 que caem relacionadas à biologia. Bom, você deve ter ouvido visto na internet, ouvido alguém falar que essa foi uma prova extremamente difícil em relação aos outros anos. Bom, na verdade, assim, a questão de ser difícil ou não vai depender do que cada um estudou, isso é óbvio. E de acordo com o que a gente preparou você, do que a gente trabalhou, os conteúdos que foi visto durante o ano passado, as revisões da chave do Enem, isso com certeza te preparou para essa prova que você teve aqui, que foi essa segunda prova, finalizando 2020, como o professor Tiago disse, e começando aí o 2021. Então, o que teve de diferente? Né? Uma das coisas que acabou caindo é uma coisa que muito aluno acaba correndo, não estudando, passando batido, que seria genética de população. Então, genética de população relacionado à tipagem sanguínea, ele acabou tendo essa interdisciplinariedade junto com a biologia, né? Então, dois conteúdos de biologia caindo sobre genética de população. Outra coisa interessante foi que não caiu sobre fisiologia e também não caiu sobre zoologia, que todos os anos caía ali, pelo menos de dengue, pelo menos ali de esquistossomose, alguma coisa relacionada a isso. Então, isso foi o que teve de diferente. Então, você tem alguns conteúdos que aqui acontecem sempre, esses não saíram, como a ecologia foi a mais pedida mesmo. Então, nós tivemos poluição atmosférica, nós tivemos questões sobre poluição aquática, tá? Nós tivemos uma questão que geralmente cai muito nos vestibulares sobre sucessão ecológica, acabou colocando uma forma ali para você interpretar uma problemática. E uma coisa muito interessante foi uma questão que acabou caindo sobre fragmentos de mata e corredores ecológicos, que é um conteúdo que geralmente a gente vê muito na faculdade falando sobre isso, sobre preservação ambiental, e a gente não encontra muito nos livros. Mas nossas revisões, a gente acabou falando um pouquinho sobre isso aí, e isso é importante, isso é legal. A gente saber que alguns conteúdos que a gente falou, revisou com vocês, acabou caindo na prova, tá? Bom, vamos lá então. Uma primeira prova que eu coloquei aqui, nossa, eu fiquei de ponta cabeça agora, Beni. Vai começar a vermelhar minha cabeça, peraí. Vai. Ufa, ainda bem, Beni, melhorou agora. Olha lá, gente, essa daqui, ó, que massa, é justamente aquela que a gente estava falando, ó. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original. O que seria essa ilha de paisagem original? É o fragmento de mata. Sabe quando você está viajando e você está viajando em algum estado brasileiro que tenha muita plantação? E aí você vê que em alguns lugares ficaram alguns fragmentos de mata original, de árvores. Assim, e você vê que esses fragmentos são dispersos entre si. Então, o que acontece? Esses fragmentos de mata, rodeado por plantação, a tendência de acontecer o quê? Colheita após colheita, esses fragmentos de mata, eles começarem a diminuir. Ou seja, vai acontecendo o chamado efeito de borda. Vai diminuindo o tamanho até que chega o momento da sua extinção. Então, ali fala tudo sobre isso, sobre como que funciona o tamanho desse fragmento de mata, as espécies, o efeito de borda, tudo isso está no enunciado. Aí olha só a pergunta ali que você tem. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas ou fragmentos de mata, mencionado no texto, compreende a... Então você está vendo que, como nós dizíamos nas revisões, é que nós temos uma problemática aqui e que você precisa ajudar o Enem a resolver, certo? Olha só o que diz ali a letra A. Formação de microhabitats. Então, peraí, se eu formar outros microhabitats, vai ser o suficiente para resolver essa problemática? Claro que não. Que a tendência de você fazer outros microhabitats é que em cada colheita eles acabem diminuindo também da mesma forma. Isso não vai resolver o problema.
Ampliação do efeito de borda. Obviamente essa está errada. Por quê? Porque você não vai ter um aumento do efeito de borda, porque você não quer isso, porque você vai diminuir a região de mata, né? Aí, ó, letra C. Construção de corredores ecológicos. Acho que essa poderia ser, mas o que é um corredor ecológico? Corredor ecológico, gente, nada mais é do que a ligação entre um fragmento de mata e outro com espécies vegetais que são iguais desses fragmentos. Eu não vou poder fazer um corredor ecológico onde tem 30 espécies vegetais diferentes e botar só eucalipto ali no meio. Então eu vou ter que fazer o quê? Ter uma variedade, mandar alguém que conheça sobre essa vegetação, reconheça as espécies, identifique as espécies e faça o plantio entre um fragmento e outro. Olha a letra D, promoção de sucessão ecológica. Nada a ver. Você quer o quê? Fazer inserir espécies novas no meio? Não, não dá certo. Introdução de novas espécies de animais e vegetais. Também não. Você vai colocar espécies de animal e vegetal dentro desse microhabitat, você vai simplesmente superlotar, uma superpopulação vai acabar extinguindo, entrando numa autoextinção muito mais rápido. Então, a resposta correta, obviamente, seria o quê? A construção de corredores ecológicos, seria a letra C. Então você percebe que essa é uma questão clássica que fala sobre ecologia e dá um problema para você poder tentar resolver. E isso é algo que você vai ver sempre no Enem. A próxima aqui que nós colocamos aqui, olha só. Essa daqui é uma questão que fala sobre biotecnologia, mais uma vez caindo sobre transgenia, né? Então, olha só, instituições acadêmicas de pesquisa do mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Então, olha só, eles estão colocando um gene num genoma de planta. Esse gene não estava lá, estão inserindo esse gene lá. Que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida, então olha só, mais uma vez, está inserindo o gene e ela está sendo induzida a produzir enzima específica ali. Olha só a pergunta então. A técnica para gerar essa leguminosa é o exemplo do quê? Gente, se você inseriu um material genético dentro do material genético da planta, e esse material genético está induzindo a produção de uma proteína, ou seja, de uma enzima que está dizendo ali. Então, a resposta óbvia de todas essas seria o quê? Seria, mais uma vez, transgenia. Tá? Então, indivíduos transgênicos, tá bom? Então, essa questão é uma questão assim que não admitia erro de forma nenhuma. Ah, não, mas será? Não, não tem outra opção. Na hora que você está lendo o texto, você já sabe o quê? Não, isso aqui já está falando de transgenia. Então, foi uma dica que a gente passou para vocês poderem dar uma estudada. Olha só, uma outra questão aqui que caiu, que foi sobre o ciclo do carbono. Tá? Sobre o ciclo do carbono. Então, olha a problemática que a gente tem aqui, ó. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos, de acordo com a questão aqui, tá bom? Vamos deixar bem claro aqui que a gente aqui está na chave do Enem, na educação adventista e que a gente é criacionista, tá bom? Mas isso não vem a calhar agora. Não, eu não vou responder essa questão porque eu sou criacionista. Deixa disso, tá? Esquece aí um pouquinho só para ler a questão. 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do quê? Então, olha só, o petróleo são hidrocarbonetos. Então, são formados de carbono e hidrogênio. Isso você precisa saber. Então, a gente descarta fósforo, que é a letra E. A gente descarta a letra A e a letra B, que é nitrogênio. Certo? Agora, olha a letra C. Carbono devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. Olha a letra D.
carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionados abaixo dos sedimentos. Então, olha só, acompanha comigo aqui. Esse petróleo, ele está numa camada rochosa, está ali aprisionado aquilo ali, então ele não está sendo dissolvido em lugar nenhum, certo? Quando você retirar esse petróleo de lá e for fazer essa queima, a partir do momento que você faz a refinação dele, ou o refinamento, como é que a gente chama, Thiago? Não, mal sabe, tá bom. Então, passa pela refinaria, beleza. E aí, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Assim que ele queimar, você vai liberar uma quantidade de carbono. Esse carbono, ele não está na atmosfera. Ele não está sendo utilizado por plantas e sendo mandado fora, não. Ele simplesmente estava aprisionado no sedimento. E agora eu retirei o petróleo de lá e comecei a queimar ele. Joguei na indústria, na refinaria, foi para os poços, começamos a queimar ele, fez o quê? Mandou carbono. Então você tem um desequilíbrio ambiental de acordo com o excesso de carbono que estava abaixo dos sedimentos, tá bom? E a última que eu coloquei aqui, para a gente poder finalizar, tá falando aqui sobre a sucessão ecológica. Então, sucessão ecológica é um tema que você vê em muitos vestibulares e aqui foi colocado também no Enem. Só que agora, ao invés de você resolver uma problemática, você precisa interpretar o texto para saber e, claro, conhecer sobre sucessão ecológica, né, sucessão primária e sucessão secundária, né, a diferença entre elas. Então a sucessão primária, ela acontece quando uma vegetação ela surge a partir de uma rocha nua, de um lugar onde não havia vida, e uma sucessão secundária é quando surge uma nova vegetação, e sucessivamente animais também, né, a partir de um lugar que já houve vegetação, tá? Então aqui é simplesmente para você poder interpretar a finalidade dessa sucessão ecológica. Olha só, plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Ficou bonito aqui, ficou bem filosófico aqui, né? Em geral, tem pequeno porte, olha só, tá falando agora características de uma vegetação de sucessão ecológica. Tem pequeno porte, beleza, e crescem muito rápido. Desenvolve-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Então você vê aqui, ó, eles crescem em pleno solo, então não há sombra. São pouco exigentes quanto a nutrientes no solo. Então isso já deduzimos o quê? Que é muito provável que essa questão está falando do quê? De sucessão ecológica primária. Aí olha só. Produzem quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Ciclo de vida curto. Então, o que está acontecendo? Cresce a plantinha, morre, o que ela morreu, ela vai para o solo, cresceu de novo, morre, cresceu outras, morre. Então, o que você vai tendo? Você vai tendo a morte e o crescimento rápido desses vegetais. O que vai acontecendo? O que está acontecendo aqui? Você simplesmente está formando um sedimento de matéria orgânica. Um sedimento onde você tem ali maior quantidade de nutrientes para poder crescer novas espécies que talvez precisem de mais nutrientes no solo. Certo? Por quê? Porque você tem uma plantinha, cresceu, morreu, ficou aqui, cresceu outra, morreu, vai formando ali um sedimento de matéria orgânica. Olha só ali, ó. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo o quê? Tá? Aqui fala, por exemplo, sobre restauração ambiental. Aí agora já dá a entender melhor ou especificamente que é uma sucessão ecológica secundária, tá? Porque fala de restauração. Então já existiu alguma coisa, apareceu de novo, tá bom? Então olha só ali, ó. Pois promove no solo o quê? Aumento da incidência de luz solar? Claro que não. Se você tem uma vegetação no solo, você não vai aumentar a luz do sol no solo. Diminuição da absorção de água? Claro que não. Se você tem vegetação ali, você está aumentando o quê?
aumentando a absorção de água e não diminuindo. É a estabilização da umidade. Estabilização da umidade, bom, aumentou ali o sedimento de matéria orgânica, tá chovendo, tá ficando ali naquele solo inicial, pode ser. Elevação de temperatura, não, por que elevação de temperatura? Você colocou ali e vai aumentar a temperatura porque tá aumentando a vegetação? Também não. Liberação de oxigênio. Peraí, será que poderia ser uma liberação de oxigênio? Então, será que isso vai... Não, gente. O que você tem? O que ela promove para restauração ambiental? Ah, mas o oxigênio é bom, porque a planta eu descobri que ela também respira igual... Sim, gente. Só que para restauração ambiental, você tem oxigênio suficiente, tá? Agora, o que vai ser necessário para com que possa crescer novas vegetações, essas vegetações se tornem maiores, a inserção de animais, até que chegue na comunidade clímax, você precisa ter o quê? Uma estabilização da umidade do solo. Então, se você tem o aumento desse sedimento de matéria orgânica, formando ali um solo, terra, areia, né, matéria orgânica, aqueles ciclos de nitrogênio, de carbono, de tudo acontecendo ali, você vai ter o quê? Você realmente vai conseguir fazer uma restauração ambiental, tá bom? Então essa é uma questão que você precisava simplesmente interpretar ela. Bom, pessoal, vocês devem estar pensando assim, bom, o professor Júnior falou durante a questão que poderia ser uma associação primária ou uma associação secundária. Realmente ele dá essa dúvida durante a questão, mas o interessante é que essa questão, ela não pediu o seu conhecimento de sucessão primária ou secundária. Pediu apenas o conhecimento simplesmente da importância da sucessão primária ou secundária, da sucessão ecológica, que simplesmente é a resposta C, que é a estabilização da umidade para com que possa ter um crescimento contínuo e aí até chegar na vegetação clímax. Beleza? Pessoal, espero que essa conversa rápida que a gente teve aqui possa ter ajudado a você interpretar algumas questões que você viu lá, né? Logo vem aí gabaritos oficiais e tudo mais, né? Só para poder complementar isso que a gente acabou de falar aqui. Gente, um grande abraço para vocês e a gente vai se ver em outras chaves do Enem. Grande abraço. Tchau, tchau. E aí, galera que está acompanhando a live, tudo bem? Você deve estar pensando, mas não acabou a aula de biologia? O que o professor Júnior está fazendo aqui de novo? Gente, é que é o seguinte, o orçamento está baixo, chamaram eu para poder apresentar o cara lindo, belo, manhoso, professor de geografia, e ele que está dentro das ciências humanas, professor Tiago com vocês, gente, um grande abraço. Vem cá, Tiago, corre aqui. Aí, Tiagão, chegou. Lindo, belo e manhoso. Tiagão, é com você, valeu, Beleza. Show. Chama a vinheta. Salve, galera! Agora chegou a hora de humanas, né? Agora é minha vez de conversar com vocês aqui, não só apresentar, mas conversar um pouco mais. Então, passou, né? A prova do Enem 2020 passou. Vamos pensar um pouquinho no que aconteceu naquela prova de humanas. Então, analisando de forma geral, nós percebemos que houve sim a elaboração de questões interdisciplinares, ficou bem legal, inclusive a estrutura, né? Unindo ali conteúdos de sociologia, filosofia e história. Geografia caiu com um pouco de conteúdo de sociologia, principalmente na questão urbana, na questão agrária. Foi uma prova relativamente equilibrada, porém, né, existiu ali um gap, principalmente quando nós falamos de história, um gap histórico. Faltou Era Vargas,
faltou ali o período militar, né, a partir de 1964, então houve um certo desequilíbrio na questão histórica. Falando de geografia, que é minha área, nós tivemos uma prova que teve um ponto um pouco diferente, que foi um conteúdo um pouco mais teórico. Se você estudou geologia aplicada, caiu. Não é tão comum, mas pode acontecer sim. Nós tivemos uma questão exclusiva, aliás, duas questões exclusivas de geologia. Uma falando sobre a estrutura geológica e outra falando sobre os movimentos tectônicos. Ademais, as demais questões, nós tivemos geografia política, geografia humana aplicada, principalmente a questão agrária, caiu agricultura, questão agrária, caiu questão urbana e algo que sempre cai, é muito recorrente, problemas ambientais ou socioeconômicos, para que nós pudéssemos apontar ali uma alternativa, né? Isso você pode estudar sempre, né? Na área de humanas, os períodos históricos, a interdisciplinariedade e falando de geografia, geopolítica, geografia humana e a questão ambiental. Não caiu tanto a questão, né, em geografia também, sobre a globalização, mas fica esperto que volta e meia aparece, mas logo logo tem um programa Chave 2021, fica esperto, tá bom? Então eu trouxe aqui algumas questões específicas de geografia para nós analisarmos e vamos ver se tira as dúvidas de vocês, ok? Então vamos aqui para a primeira questão. Essa questão estava lá, eu peguei isso de um dos gabaritos, né? Questão 46 diz o seguinte: a expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Então ele traz aqui um recorte histórico, é importante a história econômica do Brasil. Nós vimos isso lá nos programas do Chave do Enem, tá? Não lembra? Volta lá, nós temos o playlist. Aqui embaixo nós vamos deixar o link, inclusive, do playlist Chave do Enem 2020, ok? Mas vamos lá. Pouco de história econômica do Brasil. O crescimento urbano, que é o que nós chamamos de urbanização, só vai ganhar força a partir do século XX com a industrialização do Brasil. Lembrando que nós não tivemos uma revolução industrial no sentido clássico da palavra, da inovação, da criação de indústria nacional. Nós tivemos um processo de industrialização, o que é diferente, com a entrada de indústrias que vieram dos países centrais, né? Um exemplo, Ford, né? Não quero nem entrar já em atualidades, mas olha, Ford é uma discussão que nós teremos no próximo ano, né? Talvez caia essa questão da desindustrialização, palavrinha difícil, né? Mas vamos lá. A urbanização está sempre associada com a industrialização em qualquer lugar do mundo e no Brasil isso aconteceu na segunda metade do século XX. Aí você tem que lembrar do período ali da crise do café, período Vargas, os períodos que vieram depois de Vargas. Nós tivemos Juscelino Kubitschek, depois nós tivemos o período militar e a industrialização foi acontecendo no Brasil e junto com isso o crescimento das cidades. Deixa eu acabar de ler o texto ali. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Então, quando esse processo aconteceu aqui no Brasil, as cidades maiores, lê-se principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, elas receberam um contingente populacional muito grande, ou seja, muitas pessoas em pouco tempo. Para que essas pessoas pudessem ser alocadas nas cidades, não houve tempo de verticalização, ou seja, construção de prédios. Isso é um processo que vai acontecer depois. E a cidade também não conseguiu se estruturar. O planejamento urbano não conseguiu acontecer ou ser implantado de forma ordenada. Então, essas cidades tiveram um crescimento horizontal desordenado, tá? E qual é o resultado? Ele pergunta ali, né? A questão traz ali. O resultado do processo geográfico descrito foi vamos lá, valorização da escala local. Valorização urbana aconteceu, mas ela acontece não só na escala local, né? Existe também a região, porque as metrópoles, elas envolvem regiões metropolitanas, então não pode ser ela. Crescimento das áreas periféricas? Opa, periférica quer dizer que eu expando a cidade pela horizontalidade e as áreas nas bordas, elas vão crescendo. Pode ser, né? Densificação do transporte ferroviário? Não. Né? Se teve algo que não tivemos investimento no Brasil,
foi o transporte ferroviário, principalmente no século XX. Predomínio do planejamento estadual, acabei de falar para vocês, se teve algo que perdeu espaço, principalmente no começo dessa urbanização brasileira, foi o planejamento promovido por agentes públicos, tampouco dos estados, né? E a inibição de consórcios intermunicipais? Não. E esse assunto eu digo não, porque esse assunto de consórcio intermunicipal só vai ganhar contorno ali no final do século XX, começo agora do século XXI, tá? Então, o que sobra para a gente aqui, né? É a B, crescimento das áreas periféricas. Isso é um resultado comum a qualquer lugar do mundo onde o crescimento urbano aconteceu sem um planejamento prévio, de uma forma muito rápida, né? O que seria o oposto disso, professor? Dá para crescer uma cidade de forma rápida, mas de forma também ordenada, não gerando periferias, né, ou regiões periféricas? Sim, Dubai é um exemplo disso. Se você pegar lá e for estudar um pouquinho da história de Dubai, até 1997, 98, era uma cidade pequena, de pescadores, e com planejamento estatal, além, é claro, do grande capital que foi investido, houve um planejamento norteador, um plano master de crescimento da cidade, e hoje Dubai é uma cidade muito grande e ao mesmo tempo planejada. Então perceba que existe diferença, né? Nem todo crescimento rápido gera periferização, porque isso vai depender do planejamento que é dado, ou do foco que é dado, e é claro, do capital que é investido. Me lembrou muito bem aqui o BN, que está de olho na aula, né? Prestando atenção nas aulas aqui. Bom, continuando, próxima questão, tá? A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Então nós temos um outro problema aqui que associa crescimento populacional, está associado com a urbanização. Nós temos que lembrar que em demografia, esse conteúdo de demografia, lá na tua apostila, primeiro ano destaca bem isso, tá? A explosão demográfica, né, o crescimento maior demográfico, vou mudar, o crescimento demográfico começa a ganhar contorno com a Revolução Industrial. Então, conforme a indústria avança para os demais países, além daqueles que foram pioneiros, nós vamos ter também esse crescimento urbano acontecendo até o período da explosão demográfica, que é algo que nós podemos ver em outras aulas. Então, a população ela vai crescer com a industrialização e com a urbanização. Com isso, nós vamos ter também um aumento na demanda por alimentos. Afinal de contas, quanto maior a quantidade de pessoas, maior a quantidade de alimento para poder suprir, né, essas pessoas. Em demografia, lembram de Malthus, né? Thomas Malthus, quando a Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, ele já começou a se preocupar com isso. Ele teve uma teoria que não estava correta sobre essa questão, mas ele já trouxe essa preocupação, né? Poxa, se a população crescer demais, a produção de alimentos tem que também acompanhar. Afinal de contas, se eu tenho uma população crescendo mais rápido do que a produção de alimentos, eu tenho um colapso social, tá? Isso é só para vocês lembrarem os conteúdos. Mas voltando aqui. Então, a produção aumentou. Olha que interessante, essa questão ela pede para que nós apresentemos uma das formas de reduzir esse problema. Vamos lá ler o que foi pedido? Para que haja a redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias no ou na, né? Então, qual é a alternativa que soluciona esse problema? Típico de Enem, hein? Nós já falamos também lá nos outros programas, no Talk Show nós falamos sobre isso. Não viu o Talk Show? Tá lá no playlist também nosso, tá bom? Então, qual é a solução apresentada aqui que vai atender, né, ou vai diminuir esse problema que foi apresentado? Vamos lá. Fertilização química do solo? Será que a fertilização química do solo é responsável por diminuir a quantidade de água? Pouco provável. Escoamento hídrico do terreno. O que é esse escoamento hídrico do terreno? É melhorar a drenagem. Será que nós vamos consumir uma menor quantidade de água na agricultura se nós diminuirmos a quantidade de água que fica retida? Não faz muito sentido. Isso é manejo, tá? Esse escoamento hídrico do terreno pode estar envolvido com curva de nível, né? Curva de nível, terraceamento, que é uma questão de manejo do solo. Está mais associado com a preservação do solo agrícola. Manutenção dos poços artesianos. Faça um silêncio por essa alternativa, né? Porque qual a relação se aumentar a produção
né? Eficiência das técnicas de irrigação. Interessante essa, hein? Velocidade das máquinas colheitadeiras, né? Está associado à produtividade. Vamos voltar para D. Vamos voltar ali para D. Olha, eficiência das técnicas de irrigação é uma das áreas de estudo hoje lá na agronomia, nas ciências agronômicas, né? nas ciências associadas ao campo. Por quê? É sabido, né? É de conhecimento que há um certo desperdício de água com técnicas de irrigação que não são mais adequadas. O exemplo máximo que nós podemos ter é Israel. Já ouviram falar da história econômica de Israel? Israel está localizado numa região semiárida e desértica, né, caminhando para o desértico, e um grande desafio para Israel depois, né, que a ONU instituiu o Estado de Israel, né, esse Israel moderno que nós conhecemos, era a produção de alimentos. Eles eram totalmente dependentes da importação de alimentos. E hoje, Israel exporta alimentos, inclusive, para outros países da Europa. Um dos fatores é justamente o uso racional da água. Lá eles possuem tecnologia de aproveitamento da água do mar, aproveitamento da água residual, que seria água de esgoto, só que além de reaproveitar essas águas, né, por exemplo, a água do mar é abundante, é próximo ali, algumas regiões são próximas ao mar, mas além de aproveitar a água, o mais importante, aquilo que gera a maior produtividade, é a tecnologia aplicada à irrigação. Por exemplo, a técnica de gotejamento, não sei se você já ouviu falar essa técnica, né? Que são canos que passam pelo solo ao invés de jogar uma grande quantidade de água. É um fluxo contínuo, gotejando água, economiza a água que é dispersada ali no ambiente, essa água evapora menos, só que sendo ela, né, em um tempo maior, ela é absorvida no solo de maneira mais adequada e se torna muito mais eficiente para a produção agrícola. Então, eu dei para vocês aqui o exemplo da resposta, né, que é a alternativa D, que é aumentar a eficiência nas técnicas de irrigação. Com isso, nós teremos uma maior produtividade com uma quantidade de água consumida menor, diminuindo aquela pressão. Hoje, de fato, né, no Brasil, fica ali na casa de 60%, né? Entre 60% e 70% o uso da água para a produção de alimentos. Ok? Vamos lá então para a próxima, questão 50. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades. A nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento deveria ser o de azeitar a máquina. É um texto ali, Cidades do Amanhã, que faz uma crítica ao novo modelo de urbanização. Perceba, pessoal, que as questões são mais ou menos conectadas, né? As questões estão ali mais ou menos conectadas, sempre esse recorte histórico, pós-revolução industrial, né, que traz aumento da demanda de alimentos, que causa pressão ambiental. Mas vamos lá, para a questão. O que esse texto diz? Diz o seguinte, olha, a cidade hoje virou uma máquina de fazer dinheiro. As grandes empreiteiras, né, as grandes empresas dedicadas a loteamento, a construção de condomínios, né, o comércio de casas, de terrenos, o comércio do espaço urbano, o valor do espaço urbano gera muita riqueza. Então, com isso, o planejamento urbano, como via de regra, né, não quer dizer que é para todos, mas como via de regra, se pauta na produção de riqueza do espaço urbano e não somente em ter um espaço adequado para a circulação de pessoas, para o atendimento às demandas sociais. Tá? Então é isso que o texto fala e diz lá no final, diz o seguinte, né? O primeiro principal objetivo do planejamento urbano deveria ser azeitar essa máquina, ou seja, o foco do planejamento urbano, segundo o texto, é gerar mais riqueza para as empresas que trabalham nesta área de urbanização, de construção de condomínios, de loteamentos, de casas. Então vamos lá. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo, vamos lá, a primazia da gestão popular. Será que é isso que diz ali? Que o mais importante é que atenda à demanda da população, principalmente aquelas mais carentes? Acho que está bem fora, né?
Uso das práticas sustentáveis. Em algum momento o texto traz essa problemática, ele traz essa preocupação de sustentabilidade? Não. Esse modelo que foi apresentado no texto, ele não fala nem de população, de participação da população e tampouco de sustentabilidade, seja qual for o tripé da sustentabilidade. Tá? Construção do bem-estar social está associado à primeira, né? Nós não tivemos ali. Soberania do poder governamental. Poxa, se eu estou falando que a urbanização, o planejamento urbano hoje virou a grande moeda, né, a grande produtor de capital, eu estou excluindo a soberania do poder governamental. Sobrou aí ampliação da participação empresarial. E, de fato, é justamente isso que traz ali o nosso texto gerador, né, o motivador ali da questão. Ele fala o seguinte, olha, hoje tudo se move a partir de gerar lucro, e o lucro está associado com a participação das grandes empresas. Então, segundo o texto, uma das questões da urbanização atual é a ação das grandes empresas norteando o processo de urbanização no Brasil e no mundo. Ok? Vamos lá, essa é aquela questão de geografia pura, né? Até agora, percebam que nós temos questões de geografia, né? Geografia política, geografia de meio ambiente, mas associada a questões sociais. As questões de sociologia estão ali juntos. Essa é uma questão puramente geográfica e conteudista, né? Algo que não é tão comum na prova do Enem. Então, apareceu esse mapa aqui. Deixa eu ver aqui, Benê. Aê, valeu. Então, olha só esse mapa, né? Esse mapa mostra ali um pedaço da África, Oceano Índico e a Ásia. Esse conteúdo, primeira vez que vocês viram foi lá no 9º ano. Eu lembro até hoje, se você olhar, está no último bimestre do 9º ano e nós recuperamos isso lá no 1º ano do ensino médio e depois revisamos, né, no 2º e 3º. Tá? Esse mapa é muito clássico. Na porção leste da África, né, nós temos uma falha geológica muito conhecida, muito falada dentro da geografia, né? E essa falha geológica, ela alterou o relevo daquela região. Perceba que, olha, essas linhas elas mostram vale de grande fenda, ou seja, são vales afastados. Então, entre um pontilhado e outro, tem um vale ali muito distante um do outro. Alguns vulcões, ou seja, eu tenho vale. Vale é a abertura. Tá? Vulcão, eu tenho extravasamento de magma, isso acontece geralmente quando eu também tenho uma falha e essa abertura. E ali no mapa, se você observar, tem lagos. Não está escrito nada, mas você pode observar, tendo uma leitura cartográfica, você percebe que tem lagos entre essas falhas, que são os grandes lagos africanos. Esta falha geológica é muito conhecida, é muito discutida em geografia, e ali nós chamamos de Vale do Rift. Rifteamento, né, ou rifteamento, é o processo de abertura. Eu tenho duas placas, eu tenho a placa africana, né, e eu tenho a placa do Índico, elas estão no processo de abertura, movimento, né, divergente, tá? Movimento de separação, e conforme vai separando uma placa da outra, eu tenho ali a formação de um vale. Lá embaixo nós temos, né, processo lento de formação de vale, e inclusive esses lagos foram formados justamente pelo esse distanciamento, onde rios foram, né, rebaixados ali. Então nós temos grandes cachoeiras. A resposta então ali, né, rifteamento da crosta terrestre, que é o afastamento. Rift Valley, conteúdo que você viu lá no... Desculpa, pessoal, foi no 8º ano, no 9º a gente dá uma revisada, tá? E no 1º também. Então é um conteúdo bastante falado e caiu ali. Dá uma olhadinha nos seus livros antigos que você vai com certeza encontrar essa imagem. E vamos para a última questão, uma questão ambiental. Tá? Ali tem uma foto da cidade de São Paulo, uma fotografia da cidade de São Paulo, Rio Tietê, famosíssimo, né? Não preciso nem apresentar o Rio Tietê para vocês, e tem um texto. Né? O texto 1 é uma imagem. Tá? Lembrando que a imagem diz muita coisa. Né? E embaixo tem um texto. O Rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele, 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio, com qualidade de água classificada como ruim ou péssima, começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho,
a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Tá? Para quem é de São Paulo, para quem está assistindo é de São Paulo, do estado da cidade, eu sou paulista, né? Já passei várias vezes por ali, nós sabemos que não é só na cidade de São Paulo que o rio está morto, né? Ele vai ali da região metropolitana, vai em direção ao interior de São Paulo, né? E bem distante já da capital, né? Nós vamos ter ainda o rio morto, depois ele ganha vida, tem autodepuração, e ele vai desaguar lá no Rio Paraná, né? Bem no interior de São Paulo. Bom, mas vamos lá, o que tem aqui, né? Considerando a análise dos dois textos, né? A condição do rio tem como origem o quê? O que gerou essa mortandade de peixes e essa baixa qualidade da água que não permite com que a vida se desenvolva de maneira adequada, né? Então nós vimos ali que este rio está sem oxigênio, tá? Então a concentração de oxigênio é baixa. E o que gera uma baixa concentração de oxigênio na água? Justamente o excesso de produtos químicos e matéria orgânica. Então as bactérias vão consumindo e isso faz com que a quantidade de oxigênio caia bastante. Dentro das alternativas, o que pode provocar isso? Vamos lá, valorização do sítio urbano, né? Será que a valorização do espaço urbano? Não, é óbvio que não, mesmo porque um rio poluído não contribui para a valorização do espaço. Extinção da vegetação nativa. Olha, a vegetação nativa ela é importante para a preservação das margens, evita, né, ou diminui o impacto ali da chuva que chega, diminui a quantidade de números de enchentes registrados, diminui o processo erosivo, no caso for urbanizado a erosão é menor, tá? Mas não está associada diretamente com a qualidade da água. Recepção de densa carga de dejetos, opa, dejeto é esgoto, será que é? Captação desordenada do regime pluvial, olha, regime pluvial é água de chuva. Será que é a água da chuva que polui? Né? Acho que não é o principal. Expansão do uso de defensivos químicos. Pessoal, lembrando que defensivos químicos são utilizados na agricultura e podem sim poluir o rio. Mas este rio especificamente está em espaço urbano, então não é o defensivo agrícola o principal causador desse problema que foi apresentado principalmente no texto 2. Sobra o quê? Recepção de densa carga de dejetos, ou seja, esgoto, né? Como não há um planejamento, como não há uma expansão da rede coletora de esgoto de forma adequada na região metropolitana de São Paulo, nós vamos ter uma grande quantidade de produtos químicos e principalmente produtos de origem orgânica sendo descartados. Esses produtos eles vão começar a decompor, as bactérias vão consumir esse oxigênio, a oxigenação da água cai e, consequentemente, o rio se torna morto por onde ele passa. Ok? Então, galerinha, tivemos aqui algumas questões de geografia que ilustram bem o funcionamento do Enem. Espero que vocês tenham obtido muito sucesso e estamos ali. Logo, logo temos novidades para o Chave 2021. Ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Opa, curtiram a aula de geografia? Eu curti, hein? Estar aqui com vocês sempre é legal. Vamos então agora para a nossa última aula. Perceba que ele é um formato diferente. Nosso professor de matemática, o Diego, está na terra dele e de lá ele falará conosco apresentando a prova de ciências... Não, desculpa, bem. De matemática, não tem ciências exatas, é só matemática. Eu ainda tentei consertar, mas não deu muito certo. Vou de novo então. Vai de novo. E aí, galera, curtiram a aula de geografia? Eu curti. Peraí. Só vai... Tá. Só pra ficar silêncio pra não pegar. E aí, galera, curtiram a aula de humanas? Eu curti porque sempre é legal estar com vocês. E vamos então para a nossa última aula, nosso último momento de hoje, que é matemática. E para isso nós temos o nosso grande professor Diego, e ele está lá na terra dele, e de lá ele falará com vocês. Então, Diego, é com você aí. Um abraço.
Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Aqui quem vos fala é o professor Diego Ferreira, de Matemática, e vamos junto trazer aí algumas informações sobre o Enem de 2020. Você que nos acompanhou no Chave do Enem deve ter ficado bastante feliz quando começou a responder as questões, viram os principais conteúdos que foram citados, que cairiam no Enem, e vocês realmente perceberam que isso aconteceu. É muito bom estarmos aqui todos juntos, todos reunidos, e eu quero agora convidar você para vir conversar conosco sobre as questões de matemática do Enem de 2020. Eu preparei algumas coisas legais para você. Por exemplo, nós vamos conversar aqui nesses próximos minutos sobre quais conteúdos que caíram no Enem e que nós do Chave do Enem já tínhamos previsto para você. Qual conteúdo aí veio como novidade esse ano? Como que algumas questões foram abordadas, como que elas são resolvidas ou elas podem ser resolvidas. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, acompanha aqui comigo, vou compartilhar agora nesse momento uma tela com você, e você que me ouve, acompanha aí com bastante alegria. Já pegou seu lápis, caneta, borracha, caderno? Pega aí para a gente conversar um pouquinho agora. Tranquilo? Vamos conversar. Chave do Enem, comentário Enem de 2020, Matemática e suas tecnologias com o professor Diego Ferreira. Então vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, eu queria trazer algumas reflexões sobre a quantidade de questões que caíram no Enem de 2020, relacionando, claro, a matemática e suas tecnologias, trazendo os tópicos que foram cobrados pelo Enem, os conteúdos de matemática do ensino médio ou do ensino fundamental que foram abordados, que foram solicitados, as competências necessárias a esses conteúdos. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui em ordem decrescente, ok? Já para você ter uma noção mais ou menos do maior para o menor, em quantidade absoluta de questões. Matemática básica foram cobradas 19 questões, o que equivale a 42% aproximadamente. E aí você, meu aluno, já começa aí a entender que matemática básica, esse ano 2020, foi quase que 50% das questões, né? Nós já tínhamos previsto isso lá no nosso Chave do Enem, né? Quem quiser ir acompanhar, pegar o nosso talk show, nós já havíamos comentado sobre a matemática básica, a importância dela no Enem, e esse ano ela veio aí estourando, né? 42% das questões do Enem de 2020 de matemática e suas tecnologias trazem aí conceitos de matemática básica, como razão e proporção, probleminhas matemáticos, raciocínio lógico. Então, foi um conteúdo altamente cobrado. Em segundo plano, em segundo lugar, nós temos aí geometria. 12 questões das 45 de matemática cobraram geometria. E aí, dentro de geometria, a gente tem aí várias frentes. Nós temos geometria plana, caiu uma boa quantidade de questões, geometria espacial, geometria de posições, e uma curiosidade aí para você que me ouve nesse momento: geometria analítica, distância entre dois pontos, circunferência, equação da reta, não foi cobrado esse ano. Não no sentido lá focando na geometria analítica, plano cartesiano. Esse ano não foi cobrado, né? Algo novo. Até porque nos últimos anos, aí, em torno de uma ou duas questões sempre caía envolvendo geometria analítica. Esse ano não. Esse ano a geometria ela se limitou somente ali à geometria plana, geometria espacial e geometria de posições. O que nós já havíamos previsto também no nosso Chave do Enem, né? A geometria, na realidade, ela sempre foi aí um carro-chefe das questões de matemática e suas tecnologias. Nós tivemos aí 4 questões de análise de gráficos, também um conteúdo não muito cobrado, mas apesar de ter um quantitativo reduzido em relação aos outros conteúdos, mas ela sempre esteve presente na prova do Enem de matemática e suas tecnologias. Olha outro conteúdo aqui também cobrado todos os anos: funções do primeiro grau, função exponencial, função logarítmica, e esse ano, ele trouxe uma pegada um pouquinho diferente, ele trouxe, na realidade, uma questão de equações que você pode ali precisar de conceitos relativos a funções modulares ou equações modulares, né? Foi algo novo no Enem desse ano. Funções modulares foi um conteúdo que foi abordado, caiu uma questão.
junto com outras funções, como função exponencial, função logarítmica, e função também do primeiro grau, ok? Caíram aí 4 questões. Análise combinatória, sempre cai uma questãozinha de análise combinatória, e probabilidade, esse ano caíram 3, ok? Progressões, 2 questões, uma linda de PA, progressão aritmética, e outra linda de PG. E, por fim, uma questão somente de estatística. Precisaríamos ter mais questões de estatística, já que é um dos conceitos de matemática que são mais aplicáveis, são mais vistos no dia a dia. E o Enem ele traz essa pegada de questões matemáticas mais aplicáveis ao dia a dia do ser humano. Infelizmente, só caiu uma questão. Poderia ter caído mais. Mas, enfim, de todas as nossas... Você pode perceber que matemática básica foi citado por mim, geometria 2020, porque esses conteúdos são de funções modulares ou equação modular, seja lá como você queira definir nesse momento. Dentro desses, trouxe outra questão de matemática básica para a gente conversar aqui um pouquinho, trazer aí uma resolução. Veja que a resolução que eu vou propor para vocês aqui, ela não é uma resolubilidade de resolução que o aluno adquire, melhor o conhecimento dele em relação àquele conceito matemático. Então, fique super à vontade. Então, talvez a proposta que o professor vai dar aqui não seja a única, ok? Existem principalmente 2 conteúdos, não necessariamente operações com números inteiros, adição e multiplicação, para ser mais preciso. Uma outra competência matemática necessária para a resolução dessa questão. Análise de tabela. Vamos ler aqui comigo? Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Veja que ela já tem uma informação útil para a gente. 15 sacos. E fez-se a pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Muito bem, você tem um quadro aí, né? O professor falou tabela, mas existe uma diferença razoavelmente considerável entre tabela e quadro. Nesse caso aqui, quadro, porque todas as informações estão fechadas, ok? Por riscos, por isso que ele define quadro. Nós temos aqui, na segunda coluna, o valor do saco de cimento. Então, por exemplo, no depósito A, o saco custa R$ 23,00, ok? No segundo estabelecimento, o depósito B, custa R$ 21,50. Só que a pessoa que for comprar esse saco de cimento, ele não paga simplesmente o valor pelos 15 sacos, ele paga também o valor referente à taxa que ele paga, o frete que ele paga por quilômetro rodado. Então, por exemplo, se nós formos analisar o depósito A, o indivíduo ele vai pagar R$ 23,00 por saco, então isso significa dizer que vai ser 23 vezes 15, porque ele vai comprar 15 sacos, ok? E cada saco custa R$ 23,00, então 15 vezes 23. Só que se você for analisar ainda na primeira linha, você tem que o valor de cada quilômetro rodado no frete é de R$ 1,00. E na terceira coluna, você tem que a distância entre o depósito e a casa do comprador é de 10 quilômetros. Então, veja, se 1 quilômetro ele vai pagar ali R$ 1,00, 10 quilômetros ele vai pagar R$ 10. Ou seja, pense aqui comigo, comprando no depósito A, ele vai pagar 15 quantidades de R$ 23,00, acrescentada a taxa do frete, que é a quilometragem vezes o quanto que ele paga por quilômetro rodado. E aí, qual é a pegada dessa questão? Ele quer saber simplesmente qual é o depósito que vai oferecer o menor custo para o cliente. Se é o depósito A, se é o depósito B, se é o depósito C, D ou E. E aí, você deve estar pensando, como que a gente faz essa questão aí? Pense aí com carinho, eu vou dar aí uns 7 segundos para que você pense e dá aí um feedback ao prof. Como que você consegue responder essa questão? Muito bem. Tem aí a resposta já? Fala aí para mim, fala aí para mim, fala aí para mim. Como é que você vai responder essa questão aí? Isso mesmo, muito bem. Em cada depósito, isso mesmo, show. Em cada depósito, você vai pegar a quantidade, o preço que você paga por saco de cimento, multiplicar por 15, já que você tem 15 sacos de cimento, e você vai somar o frete. E como é que eu calculo o frete? A quilometragem vezes o preço por quilômetro.
Ok? Então, vamos, por exemplo, aqui pegar o depósito A. No depósito A vai ser 23 vezes 15, claro, 23 sacos de cimento, por 15 sacos de cimento por R$ 23 cada. E vou somar a esse valor do saco o frete, que é 1 vezes 10. 1 aí, nesse caso, se refere ao quanto que ele vai pagar por quilômetro de distância, e 10 se refere à quantidade de quilômetros entre o depósito e a casa do cliente. Então, nesse caso, vai ficar aí R$ 345 mais R$ 10. O que esse cara vai fazer com que o cliente pague, caso ele compre no depósito A, R$ 355. Ok? E observe, eu vou fazer essa mesma conta para o depósito A, depósito B, depósito C e assim sucessivamente. Já no depósito B, olha só o que acontece, ó. 21,5 vezes 15, ou seja, R$ 21,50 vezes 15. O preço do saco de cimento, nesse caso, é R$ 21,50, vezes o 15, que é a quantidade de sacos que ele vai comprar. E aí eu vou somar o frete, mais uma vez especificando. Esse 3 é o preço que ele vai pagar por quilômetro rodado. Como eu tenho 12 quilômetros, que é a distância entre o depósito e a casa do cliente, 3 vezes 12 vai dar R$ 36 de frete, ok? Então vai ficar, ó, R$ 322,50, que é o preço dos sacos de cimento, mais os 36 do frete, o que vai dar aí exatamente R$ 358,50. Então, veja que o depósito A, ele já ganha do depósito B em relação ao custo. E se nós fizermos isso no depósito C, no depósito D e no depósito E, veja, é se você fizer essa mesma conta para todos os depósitos, ok? Você vai perceber, no depósito A, R$ 355, depósito B, R$ 358,50, depósito C, R$ 351, depósito D, 378, depósito E, 365. O que nos chega a concluir que nessa questão o depósito C vai ser o mais favorável, porque lá no finalzinho da pergunta, ela faz assim, ó. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Então, veja, a voz de comando, o comando da questão, na realidade, para esse item, é lá, qual é o depósito mais econômico, ok? Nesse caso, depósito C. Tranquilo? Item C dessa questão. Tranquilinho? Facinho, facinho, né? Veja, você não precisa aí ter tantos conhecimentos matemáticos, somente interpretação de tabela, organização de dados e operações com números inteiros. Operações que, nesse caso, as operações foram adição e multiplicação de inteiros. Tranquilo? Vamos agora para uma outra questão de análise combinatória, uma questão muito boa, por sinal, né? E eu já vou lendo aqui para vocês. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem. E aí você que é da área de linguagem ou gosta de linguagens, aí vai conseguir ler aí, né, em inglês melhor que o professor. Você tem aqui do nome do personagem, vocês vão ler, não vou correr esse risco de ler para vocês. Gerou a frase e também você tem aí uma outra frase em inglês. Em outras palavras, quando você pega todas as letras do primeiro personagem e manipula essas letras, movimenta essas letras, permuta essas letras, você pode formar novas outras palavras. Essa última frase aqui é uma possibilidade de permutação. E aí, continuando a questão. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase eu sou Potter. Ok? E aí você tem as letras I, A, M, P, O, T, T, E, R. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por, em outras palavras, ele quer saber quantos anagramas eu consigo formar, quantas palavras, se é que eu posso usar esse termo, palavras, né? Porque anagramas são palavras sem significados. Então, quantos anagramas eu posso formar usando as letras da frase eu sou Potter. Ok? Tranquilo? Claro, né? Eu estou traduzindo aqui, eu sou Potter, mas aqui você tem I-A-M-P-O-T-T-E-R. Tranquilo? Só que aí tem uma preocupação, né? Ele pede que as vogais e consoantes apareçam intercaladas. Então, nessas palavras que eu vou formar, eu não posso ter, por exemplo, consoante e consoante, eu não posso ter vogal, vogal. Tem que ser sempre intercalado. Tranquilo?
Se você for pegar todas essas letras aí desse anagrama, você terá, no total, 9 letras. Tranquilo? 9 letras. Dessas 9 letras, eu tenho aí 4 letras vogais, 4 vogais e 5 consoantes. Então, eu estou colocando aqui, ó, se você for parar para analisar, eu tenho ali V1, C1, V2, C2. Do jeito que eu coloquei ali, significa dizer primeira vogal, primeira consoante, segunda vogal, segunda consoante. Veja que eu estou intercalando. Tranquilo? Só que se você for parar para perceber, lá no finalzinho tem C4, C5. Não pode estar C4 vizinho de C5, porque eu não posso ter duas consoantes juntas. Isso significa dizer que, nas possibilidades de gerações de formação de novas palavras, de novos anagramas, eu não posso começar com vogal. Por que eu não posso começar com vogal? Porque se eu começar com vogal, eu vou ter duas consoantes juntas em algum momento. Como eu tenho mais consoantes que letras, isso significa que, para eu manipular essas palavras, formar novos anagramas, eu vou precisar começar com consoantes. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Comecei consoante 1, consoante 2, consoante 3, consoante 4, consoante 5. E as vogais eu coloquei em azul. Agora dá para intercalar. Tudo bem? Deu para perceber aí? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Analisar quantos anagramas diferentes eu posso formar para a gente ver qual desses itens aqui será o item correto. Tranquilo? Então, vamos lá com o professor. Olha aí, ó. Aquele mesmo esquemazinho que eu coloquei os 9 espaços ali, que são as 9 letras, na realidade. E aí, se você for analisar, quantas possibilidades existem para você colocar a primeira consoante? A primeira possibilidade para a primeira consoante. Você vai ter aí 5 possibilidades, porque eu tenho 5 consoantes. Então, ó, 5 possibilidades. E para a consoante 2? 4, porque eu já utilizei no primeiro espaço da consoante 1. E se você for parar para perceber, na consoante 3 você vai ter 3 possibilidades, na consoante 4, 2 possibilidades, e na consoante 5, uma única possibilidade. Se você utilizar esse mesmo raciocínio lógico para as vogais, você vai ter 4 possibilidades para a vogal 1, 3 para a vogal 2, 2 para a vogal 3 e 1 para a vogal 4. Se você for pegar as letras em vermelho, os números em vermelho e os números em azul, olha só que legal você tem, ó. Em vermelho você tem 5, 4, 3, 2, 1. Pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica todos esses números. Então, vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 5 fatorial. E se você for pegar a 5, 4, 3, 2, que são as possibilidades de vogais, vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Em outras palavras, você multiplica isso aí tudo. Pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica todas essas possibilidades. Você vai chegar em 5 fatorial vezes 4 fatorial. 5 fatorial do 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 fatorial do 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? E aí você pensa comigo. Bem, a quantidade de anagramas vai ser o item, vamos voltar lá, só para você ter noção mais ou menos onde eu quero chegar. Você vai ter aí, então, no caso, o item B. Está percebendo que o item B ali tem 4 fatorial vezes 5 fatorial? Mas aí você precisa lembrar o seguinte, você está vendo aqui que nessas 9 letras que você tem aqui à sua disposição, você tem 2 T's. O que significa dizer que quando eu permutar esses T's, eu vou ter 2 palavras exatamente idênticas. Para cada palavra que eu formar, eu vou ter 2 idênticas. Por quê? Porque quando eu permutar esses 2 T's, permutando esses 2 T's de lugar, a palavra ela não vai ser uma palavra nova, ela vai ser a mesma palavra. Concorda comigo? Se você pega, por exemplo, uma possibilidade, você pega o T está na primeira casa e o T está na terceira casa. O primeiro T está na primeira casa, o segundo T está na terceira casa. Se eu inverto esses T's de lugar, a palavra formada vai ser a mesma, porque os T's continuam no mesmo lugar, apesar deles serem diferentes. Em outras palavras, você vai ter 2 palavras idênticas para cada anagrama. Então, você precisa fazer o quê? Dividir por 2. Por quê? Porque o T aparece aqui 2 vezes. Tranquilo? Então, se você divide por 2, então olha só quanto que fica aqui o número de anagramas. 5 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 2. Tranquilo? O que nos leva a concluir que o item correto é o item E. 5 fatorial vezes 4 fatorial sobre 2. Tranquilinho, meninos? De boa? Vamos agora para a nossa próxima questão.
você dá uma pausa agora nesse vídeo, faz a leitura dessa questão e logo após a gente vai para a nossa interpretação e resposta dessa questão, ok? Então, dá uma pausa agora nesse vídeo e faz a leitura e interpretação dela. Muito bem, já fez aí a leitura? Já fez a interpretação? Então, vem aqui comigo. Essa questão ela faz a seguinte pergunta. Se eu pegar aqui duas vigas, são essas duas aqui em azul que eu coloquei aqui para projetar para você, qual que deve ser a altura dessa viga, de modo que aconteça duas coisas? Qual é a primeira coisa que tem que acontecer? Os raios do Sol vai projetar sobre essas vigas a uma inclinação de 30 graus, como vocês estão vendo aqui. E segundo a solicitação do projeto do arquiteto, quando essa projeção estiver a uma inclinação de 30 graus, a projeção dos raios do Sol estiver a uma inclinação de 30 graus, aqui abaixo, entre as duas vigas, a luz ela vai passar a ocupar somente um espaço de 50%, a metade do espaço entre as vigas. Nesse exato momento, as vigas ela têm um espaço de 30 centímetros entre um e outro. Então, o desejo do projeto do arquiteto é que, ao ser projetado o raio do Sol a inclinação de 30 graus, esse espaçamento fique de 15 centímetros. Aí você pergunta assim, Diego, como que o espaçamento vai reduzir? Não, o espaçamento ele vai continuar de 30 com 30 centímetros. Mas a projeção do Sol, a claridade do Sol, ou a sombra projetada por esse Sol e as vigas, vai ser exatamente 50%, a metade. Por isso que eu coloquei aqui 15 centímetros. Se você for parar para analisar, o que essa questão está querendo saber é a medida do cateto adjacente. Professor Diego, o que é cateto adjacente? É o lado do triângulo retângulo que forma, junto com a hipotenusa, o ângulo aqui, nesse caso, de 30 graus. Então, se você for fazer uma arrumaçãozinha bem bonita com esse triângulo retângulo, o que essa questão está querendo saber, nada mais é do que o cateto adjacente, que eu chamei aqui de H centímetros, ok? Chamei de H. E aí você, que é um bom aluno do terceirão, deve estar pensando assim, professor Diego, como que eu resolvo aqui essa questão? Como que eu faço para descobrir a medida de um dos lados de um triângulo retângulo? Aí você pode pensar, bem, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras? Sim, você não está errado. Mas para eu utilizar o teorema de Pitágoras, eu preciso ter a medida de dois dos lados de um triângulo retângulo para descobrir o terceiro. Nesse caso aqui, se você for olhar esse triângulo retângulo, você só tem uma das medidas, que nesse caso é o 15 centímetros, que equivale ao cateto oposto, que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Aí você tem que pensar um pouquinho mais. Qual outra estratégia eu posso utilizar para descobrir essa medida aqui, H, que nós chamamos de cateto adjacente? Observe que você tem a medida do ângulo ali, 30 graus. Algum conceito de matemática que te faz lembrar quando você tem a medida de um dos lados e a medida de um dos ângulos internos de um triângulo retângulo? Isso mesmo, seno de θ, ou cosseno de θ, ou tangente de θ. Mas aí você precisa pensar, ó, eu tenho um ângulo, eu tenho o cateto oposto a esse ângulo, e eu quero descobrir o cateto adjacente a esse ângulo. Se você for analisar seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ, a única fórmula que vai relacionar, vai permitir que você descubra o cateto adjacente, que é a altura dessa viga, tendo somente o cateto oposto, você vai perceber que é exatamente o tangente de θ. Professor, por que eu não posso utilizar seno de θ e cosseno de θ? Porque seno e cosseno vai utilizar as medidas da hipotenusa, que nesse caso aqui em específico, elas não estão sendo dadas. Mas observe, se eu colocar tangente de 30 graus, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, o cateto oposto é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, que nesse caso é 15 centímetros. Tangente de 30 eu também posso encontrar. Coloquei aqui uma tabelinha, ó, no canto superior direito. Você vai perceber que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí agora, fazendo um cruzado, você consegue descobrir o valor de H, que é o cateto adjacente, que é a altura das vigas, no caso dessa questão. Faz um cruzado aí, ó, raiz de 3 vezes H e 3 vezes 15. Ó, vai ficar raiz de 3H igual a 15 vezes 3. 15 vezes 3 dá 45. Logo, você chega à conclusão que H é 45 sobre raiz de 3.
Raiz de 3 aí, ele é aproximadamente 1,7. Então, vai dar aí 45 sobre 1,7. Fazendo a conta básicazinha, você que já fez aí a prova, pega a calculadora do celular aí e faz a conta aí para mim, 45 que divide para 1,7. Fez? Vai dar a altura aproximadamente de 26,47 centímetros. Ou seja, a altura dessa viga que satisfaz as duas solicitações dele. Quais são as duas solicitações? Que a inclinação tem que estar a 30 graus, a inclinação dos raios do sol tem que estar a 30 graus e a sombra projetada tem que ser em 50%. Essas duas solicitações devem ocorrer. Para que isso aconteça, a altura dessa viga tem que ser exatamente 26 centímetros aproximadamente, ok? Que no caso dessa questão se refere ao item C. Ok, meninos? Tranquilo? E com isso a gente encerra aqui esse momento e eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui inicial. Espero que venham bons resultados e que o sucesso chegue até você. Esse é o nosso desejo. Um abraço do professor Diego e que em breve a vida nos dê a oportunidade de nos encontrarmos. Tchau, tchau e até um próximo momento. Galera, então estamos fechando o nosso ciclo Chave do Enem 2020. Estamos aqui encerrando, discutindo as questões, como foi esse Enem, mas já de olho no Enem 2021. Então fica esperto, porque lá para março nós vamos ter o grande lançamento do nosso programa, que vai durar muito mais tempo e acompanhará você até a próxima prova do Enem. Então, outra dica. Professor, fiquei com algumas dúvidas, quero rever alguns conteúdos para 2021. Coloca aqui embaixo no chat. Coloca lá o que você quer ver, qual é o conteúdo que você quer rever, qual é o tipo de atividade que você quer rever para o Enem, que nós vamos proporcionar agora em 2021 muito mais conteúdo para vocês, ok? Então, um forte abraço e até mais!